Antes da gente começar qualquer programa, é importante eu dizer qual é a proposta desse trabalho. A proposta desse trabalho é trazer consciência política para a população. Então, você que está me assistindo, se você gostar do conteúdo, achar que ele é importante, achar que nós estamos vivendo um momento muito importante no nosso país e no nosso estado, compartilhe esse conteúdo, porque é muito importante para todos nós. Gente, cada dia mais nós precisamos mais termos consciência do que é política, de como o nosso Estado ele é dividido, como ele foi organizado para que a gente, como agente de fazer a política, como soberano, né? A gente usa muito a frase, o poder é do povo, mas como exercer esse poder? E é isso que eu quero que você aprenda, como você exercer o seu poder, porque a nossa Constituição diz isso, que o poder é nosso. Então, nós precisamos saber exercer esse poder, combinado? Veja bem, o nosso programa, podcast, bate-papo, por que eu estou enfatizando isso? Porque muitas vezes eu vou trazer um convidado, vai ser uma conversa, outras vezes eu vou estar sozinha, como hoje, que é um grande desafio, viu? Fazer 30 minutos para você me assistir e se manter aí firme, tem que ser rochedo, meu irmão, mas quem sabe faz ao vivo, diga lá o programa da televisão, né? Se vira nos 30, minha filha. Pois bem, o nosso trabalho aqui o nome do nosso programa, podcast, conversa, é Politizando com Jeane Gabriel. Jeane, o que significa politizar? E aí eu vou pegar uma definição que eu encontrei no Google, viu? Você vai aí, que não foi eu que criei, não. Politizar significa educar politicamente, fazendo com que alguém passe a conhecer os seus direitos e deveres como cidadão. Gente, eu sempre digo, todo mundo sabe, quem não sabe vai saber agora, porque eu vou me apresentar. Eu sou Jeane Gabriel, sou contadora, sou advogada, e o que eu quero dizer com isso, e linkando com o que eu estava falando sobre a definição do politizando, é que acontece o seguinte, eu sempre digo aos meus clientes que quando a gente nasce, a gente cai de paraquedas numa sociedade que já tem normas, já tem regras, e ao longo da nossa vida a gente vai aprender nessas regras aos trancos e barrancos. E isso é muito comum, não só na política, como no casamento, na sucessão, quando morre um parente, a gente fica, quem é que tem direito, quem é que não tem, ou seja, nós aprendemos a regra do jogo jogando. Por quê? Porque quando a gente nasce, a gente entra numa sociedade que já tem normas. Normal, comum, mas a gente vai aprendendo aos trancos e barrancos. E isso não é diferente na política. Então, é por isso que é importante a gente conhecer o nosso sistema político, como o nosso Estado é administrado, como ele foi organizado, e é por isso que eu vim aqui tratar desse assunto com você, e eu peço muita participação de todos vocês, certo? Então, politizar significa educar, a gente ter consciência política, a gente dar consciência política a alguém, buscando fazer com que essa pessoa entenda a importância do poder que ela tem nas mãos, porque o poder realmente, num Estado democrático, está na mão do povo, mas como esse povo exerce esse poder. E é isso que a gente vai aprender hoje, certo? Então, eu já disse, eu acho que ficou claro, né? Se não ficou claro, digam aí, me ajude aí nos comentários aí do YouTube, não é isso? Me mostrando quais são assim as suas dúvidas, se vocês tiverem, mas o nosso trabalho aqui, o objetivo desse programa é trazer consciência para vocês, certo? Eu sou Jeane Gabriel, eu estou no Instagram, o meu Instagram é Jeane Gabriel numeral 18, é muito importante que vocês me acompanhem. Por quê, gente? Porque a gente precisa falar sobre esse assunto. Apesar de ser um assunto difícil, nós precisamos falar sobre ele, certo?
E, Jeane, vamos, como é que você vai querer trazer consciência política para a gente? Vê que complicação. Gente, a primeira questão que a gente precisa é falar sobre a organização administrativa do nosso Estado, não é? Como eu falei, quando a gente nasce, a gente entra num agrupamento social que já tem normas, certo? Eu nasci... Eita, não vou dizer não, viu? Que o negócio aí pega, né? Mas, enfim, quando a gente nasce, já existe uma norma. E essa norma, em todo o Estado, ela está definida no que nós chamamos de Constituição da República. Então, como é que o nosso Estado brasileiro está aí mostrando, né, aí na tela, a organização política administrativa do Brasil? O que eu quero dizer com isso, gente? Como é que o Estado brasileiro está organizado administrativamente, politicamente? E isso é um assunto muito importante, porque a gente acha que é balela, que é coisa besta. Mas a gente viu uma grande artista aí, muito famosa, que tem milhões e milhões de seguidores, perguntando por que no município não tinha deputado municipal. Isso está onde, gente? Na organização administrativa do nosso Estado. Então, é por isso que a gente, para começar a falar sobre política, nós precisamos primeiro saber como o Estado brasileiro está organizado, certo? Jeane, e para mim saber como o Estado brasileiro está organizado, e aí vem a nossa segunda tela, produção, me ajude aí, por favor. É assim, gente, hoje estúdio novo, câmeras novas, é muito babado e confusão, mas a gente vai conseguir chegar lá, tratar de um assunto espinhoso, difícil, mas necessário, de uma forma que você fique aí comigo 30 minutos, ô bênção. Gente, veja bem, como eu falei, todo agrupamento humano necessita de um conjunto de normas. Isso é verdade, né? Na sua casa você não faz o que quer. Na sua casa é o seu menor agrupamento em sociedade. Então, na sua casa você não faz o que quer. Por quê? Porque seus filhos não andam de qualquer forma dentro de casa. Então, a gente precisa de normas mínimas. Se na nossa casa nós precisamos de normas mínimas, imagine no nosso país. Então, gente, no nosso país existe um papel chamado Constituição, que é neste papel, neste documento, certo? Construído, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre essa construção da Constituição da República, que foi definido a organização do Estado brasileiro. Então, eu quero saber como o Estado brasileiro está organizado, eu vou na minha Constituição. E aí, produção, próxima tela, certo? Que na minha próxima tela eu vou dizer o seguinte, que nós temos uma Constituição, certo? Que foi elaborada pela Assembleia Nacional Constituinte em 1987, um pouquinho de história. Gente, nós não conseguimos entender o presente, nem fazer uma conjectura do futuro se a gente não conhecer o nosso passado, certo? Então, para que a gente saiba qualquer coisa, é importante a gente conhecer o nosso passado. Então, nós temos uma Constituição que ela foi elaborada pela Assembleia Nacional Constituinte, certo? E ela foi promulgada, ou seja, ela começou a valer, a fazer parte do nosso dia a dia em 5 de outubro de 1988. E essa Constituição diz que o Brasil é o Estado democrático de direito. E o que significa isso? O que significa eu dizer? Veja bem, no artigo 1º da Constituição da República diz: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui um Estado democrático de direito. Observe que eu botei democrático em maiúsculo e de direito também. E por que, Jeane, você colocou isso de maiúsculo? Lembra que eu disse que todo o poder está em nossas mãos. Democrático significa povo. Democracia significa o povo exerce o poder, certo? E de direito, dentro das regras do jogo. Existe o direito que está definido
na Constituição, que foi definido na Assembleia Constituinte, que aí depois, que não é o objetivo do programa, a gente poderia falar o que é a Assembleia Constituinte, essas coisas, mas não é o objetivo. O que eu quero que vocês entendam é, nós vivemos, o Brasil foi organizado, certo? Dessa forma, com municípios, com estados, de forma indissolúvel. O que significa isso? Que não, o Estado não pode dizer, eu não quero mais ser brasileiro, né? De vez em quando tem um povo aí querendo dizer, vamos separar o Nordeste do Brasil. Não, a Constituição da gente não permite isso, certo? Então, democracia significa povo. O povo define, o povo tem um poder, o povo escolhe. E direito é porque esse povo escolhe dentro das regras do jogo. A Constituição define o direito. É por isso que é democrático de direito. Tem muito estado, você sabia que tem muitos estados, países que são de direito, mas não são democráticos? Exemplo, Giane, China. A China é um país onde é de direito. Existe uma norma, mas não é democrático, porque lá é o comunismo. Porque o direito define que o poder não está na mão do povo. Vocês entenderam a diferença? Então, gente, o poder está na mão do povo. Mas como nós exercemos esse poder? E lá no artigo 1º da nossa Constituição diz que todo o poder emana do povo e que exerce. Gente, o poder é nosso, mas a gente não pode exercer do jeito que a gente quer, não. É igual a nossa casa. A gente acha, a casa é minha, eu faço o que quiser. Faz não. Porque se você ligar o som na maior altura, o vizinho vai lhe chamar. Vai lhe denunciar. Então, a mesma coisa é no nosso país. O nosso Brasil é a nossa casa. Gente, como eu sonho que as pessoas amem o nosso país como ama a nossa casa. Como você cuida da sua casa, como você cuida dos seus filhos. Gente, a gente precisa amar o nosso país, porque aqui é a nossa casa. Então, observe, o poder é do povo. Mas esse povo exerce esse poder através de quê? Por meio de representantes eleitos. Eita! E é aí, gente, que chega o objetivo do nosso programa. Porque você tem um poder, mas você não exerce esse poder de qualquer jeito. Você exerce esse poder através de representantes eleitos ou diretamente como nos termos da Constituição. É fato que na Constituição existem circunstâncias que o povo exerce o poder diretamente, mas esse não é o objetivo do nosso programa. O nosso programa tem o objetivo de trazer consciência política a você, que tem o poder na mão, mas você tem que ter consciência que esse poder você não exerce do jeito que você quer. Existem regras para exercer esse poder. E as regras estão na Constituição. Ok? Entendido? Vou tomar uma aguinha, viu, gente? Que eu falo demais, misericórdia. Pessoal, aqui tem um pessoal ao vivo. Eu não estou conseguindo ver os comentários, certo? Mas eu quero agradecer do fundo do meu coração a você que está assistindo esse programa. Compartilhe. Compartilhe com seu vizinho, compartilhe com seu amigo. Sabe por quê? Porque a situação do nosso Brasil chegou no que chegou, porque nós não temos consciência política. Ou seja, nós não temos consciência como exercemos esse poder, certo? E hoje, nesse nosso primeiro encontro, que será o primeiro de muitos, em nome de Jesus, se Deus quiser, se eu conseguir, pelo menos, contribuir com 3, 4, 5 mil, enfim, quantas pessoas for, eu já consegui o meu objetivo, porque eu sempre sonhei com isso, de levar consciência, as pessoas terem noções básicas de como a gente exerce o nosso poder. Porque tem muita gente aí dizendo, olha, o poder é do povo, acha que faz de qualquer jeito. Não é. Não é assim. Existem regras e nós precisamos exercer esse poder da melhor forma possível. E eu comecei hoje a atividade dizendo o seguinte, esse ano é um ano importante. Esse ano é um ano difícil. Por quê, Giane? Porque nós teremos eleições gerais. Nós já aprendemos aqui que o poder é nosso, que a gente exerce através de pessoas eleitas. E é neste ano de 2022 que nós teremos as eleições gerais. E o que danado é isso, eleições gerais? As eleições gerais são as eleições que nós vamos escolher o presidente da República,
Nós vamos escolher o governador do nosso estado. Lembra como é que se organiza o nosso Brasil? Nós temos um presidente que cuida do país todo, os estados, cada um, quem cuida dos estados? O governador. Nós vamos escolher deputados federais que ficam lá na Câmara Federal em Brasília. Nós vamos escolher senadores, nós vamos escolher deputados estaduais e nós vamos presidente, governador, deputado federal, deputado estadual e senador. Ou seja, nós vamos escolher a maior parte daquelas pessoas que administram o nosso dinheiro no nosso país. E é isso, pessoal. É isso que eu quero trazer para vocês. É vocês entenderem que nós vivemos em uma sociedade, certo? Essa sociedade, ela tem normas. Quem é a estrela da sociedade? São os indivíduos. Nós somos as estrelas. Nós simplesmente organizamos esse Estado e entendemos que a forma de organização era através do poder do povo, mas por representantes. E é nessa hora de escolher os representantes que nós precisamos ter cuidado. Por quê? Porque essa sociedade, ela não é organizada, ela não é administrada sem dinheiro. Tudo envolve dinheiro, muito dinheiro. E esse dinheiro é de quem? É nosso. Nosso dinheiro que nós pagamos através de impostos, que nós pegamos esse dinheiro e colocamos num cofre para que as pessoas que nós escolhemos através do nosso voto, do nosso poder, essas pessoas, elas administrem o nosso dinheiro. E nós precisamos falar sobre esse assunto, por mais difícil que seja. Por quê, pessoal? Porque essa semana nós vimos uma cena lamentável. Uma cena que eu vou pedir para minha produção mostrar aí, né? Porque eu acredito que todos os pernambucanos viram esse vídeo, todo mundo ficou arrasado, porque eu fiquei, como cidadão fiquei, né? E esse vídeo tratava de quê? A gente passa, primeiro o vídeo, né? Antes de começar o vídeo, tem uma matéria do G1, viu? Da Globo, não é fake news, não, tá vendo? E aí a matéria vai e mostra a situação do Hospital da Restauração. Vocês viram esse vídeo, né? Eu acredito que muita gente viu, se comoveu com a situação do vídeo, porque mostra um hospital totalmente sem manutenção. Água, pessoas entubadas sendo desentubadas da forma mais horrível possível. E o que isso tem a ver com o tema de hoje? Politizando com Giane Gabriel. Gente, tem tudo a ver. Eu disse a vocês, aqui nós explicamos que o poder é do povo, esse povo exerce através de através de pessoas eleitas por nós, não foi isso? E essas pessoas, elas estão lá para administrar o nosso dinheiro. Então, observe bem, no momento que nós não temos essa consciência de que nós pagamos, que o dinheiro é nosso, que nós escolhemos essas pessoas e que essas pessoas têm uma função, acontece exatamente o que acontece no Brasil inteiro, em vários estados do Brasil. Escolas sem manutenção, hospitais na situação do Hospital da Restauração. E você não viu, não, produção? A produção está dizendo aqui que não passou o vídeo, foi isso? Pronto. Pessoal, ótimo. Vamos passar o vídeo agora para vocês entenderem o que eu estou falando, pelo amor de Deus. Passa aí. Tá passando? Pronto, agora. Lamentável a situação.
Tá vendo, pessoal? Que desespero. Minha produção tem aqui, o pessoal aqui no estúdio, gente. A gente tem um pessoal aqui nos organizando, nos situando. Tem uns amigos para dar força, né? Infelizmente, pessoal, eu ri assim por causa da situação do estúdio, mas o assunto é muito sério. Nós vimos um hospital desabando. E aí eu lhe pergunto, você que está me assistindo, você já viu, ouviu, conhece alguém, um parente seu, um vizinho, um amigo, que precisou de um hospital público em Pernambuco e está em situação semelhante? Quantas cenas nós já vimos de pessoas dormindo no corredores dos hospitais, pessoas no chão, pessoas sendo assim, porque não existe nada mais triste quando a gente está doente, a gente precisar, não é só do cuidado físico da doença, mas é da circunstância, do ambiente que a gente está, e você se deparar numa situação dessa. Gente, eu estou aqui trazendo consciência política, perdendo não, ganhando o meu tempo, porque é uma forma de eu compartilhar o meu conhecimento, porque eu peço a todos vocês, reflitam como vocês estão exercendo o seu poder de voto. Nós precisamos realmente saber em quem a gente vai escolher para administrar o nosso dinheiro. Se essas pessoas elas já tiveram a oportunidade de administrar e o que elas fizeram com essa administração. Aqui em Pernambuco, nós sabemos que existe uma administração que está no nosso estado há 16 anos. A pergunta que fica é: esses administradores que estão no nosso estado há 16 anos, eles não tiveram a competência de prever uma situação dessa? Porque a gente que tem uma casa, a gente que mora no condomínio, existe uma coisa chamada manutenção. Um caso desse não acontece do dia para a noite, pessoal. Veja bem, não é porque aconteceu, não é sensacionalismo, não é querendo, não, é para que a gente reflita. Na nossa casa, um problema ele não acontece do nada, só se for um acidente, uma catástrofe. Mas o que a gente viu no vídeo não foi uma catástrofe. Foi algo que é previsível. Sem falar no que a gente assiste todos os dias. Pessoas no chão dos nossos hospitais do estado. Pessoas, você que precisa de uma ressonância. Você que precisa de um raio-x. Você vai em uma unidade básica. Eu já encontrei uma pessoa que estava precisando de um exame especializado, que está na fila de espera há 5 anos. Gente, a gente precisa ter consciência política. Por quê? Porque existe uma coisa que vai ao encontro de tudo isso que a gente está falando, que é a propaganda enganosa. E na época da eleição, o que mais tem é propaganda enganosa. E nós precisamos saber que nós somos responsáveis pelo nosso país, nós somos responsáveis por quem a gente coloca lá. Então, é por isso que eu estou aqui hoje compartilhando com você o Politizando com Jeane Gabriel. Eu preciso muito que vocês, se vocês gostaram desse tema, se vocês gostaram desse assunto, se você acha que a sua vizinha, que o seu parente precisa conhecer melhor como funciona a nossa casa chamada Brasil, nos nossos próximos encontros, que eu acredito que seja de 15 em 15 dias, porque eu não vou conseguir aqui estar toda semana, mas que você convide essa pessoa a participar e mostre essa atividade para ela. Entenda, para que ela compreenda que o poder está na mão dela, mas ela exerce esse poder através de representantes. E esse representante cuida do meu dinheiro, do seu dinheiro. E é por isso que nós precisamos saber quem vai administrar Pernambuco pelos próximos 4 anos e quem vai administrar o nosso país nos próximos 4 anos. Porque isso é fundamental. Não vamos deixar a nossa casa na mão de qualquer um. Aquelas pessoas que já estão administrando a nossa casa há 16 anos e são incapazes de prever uma situação como essa do Hospital da Restauração, a gente precisa saber se as pessoas merecem continuar. Gente,
Esse é o Politizando com Jeane Gabriel. Eu peço a todos vocês que me acompanhem nas redes sociais, que me sigam no meu canal do YouTube. Se Deus quiser, o próximo será no meu canal, que é Jeane Gabriel. E vamos juntos, numa rede do bem. É disso que eu preciso, uma rede do bem, para que a gente crie consciência política e vote certo. 2022 é um ano decisivo para mim e para você. Não são para os políticos, não, viu? Porque as pessoas que cuidam do Hospital da Restauração continuam ganhando o salário dela. O governador continua ganhando o salário dele. Mas é nós, povo que tem o poder na mão, que sofre as consequências das nossas escolhas. Então, gente, um forte abraço. Eu agradeço a todos que assistiram. Eu espero que a gente tenha trazido um conteúdo difícil, mas de uma forma leve, mas com responsabilidade. É isso que eu espero do povo brasileiro. Responsabilidade. Um cheiro para quem é de cheiro, um abraço para quem é de abraço e até a próxima vez com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Cheiro!